Boa noite, irmãos. Bom, já disse meu nome, Everson. Israel está ali, aquele camarada barbudo ali da ponta, Andressa. Você fugiu de mim, Israel, achando que ia se ver livre. Desculpa, tá? Por que você está vermelho? Eu sou pastor na Igreja Batista Pioneira 3 anos. Eu sou paranaense, graças a Deus, desde que nasci. E já faz um bocado de tempo isso. Mas rodei bastante, morei em São Paulo, estudei no Rio de Janeiro, casei no Espírito Santo, fui pastor em Minas Gerais. E Deus tem essas questões muito interessantes que de vez em quando levam a gente para outros lugares. Eu digo que eu sou meio cigano, então estou para lá, para cá. E no momento estou em Cascavel, não sei. Amanhã é segunda-feira. Não sei para onde eu vou. Eu sou casado já nem sei mais quanto tempo, mas desde 93. Minha esposa não está aqui, então ela não vai brigar comigo. Mas 23 anos já, tenho 2 filhos, Estevam com 21 anos, ele estuda aqui lá, faz faculdade, tenho a Esther com 18, então... Eles não estão conosco, o Estevam toca piano na igreja, está tocando, e a Esther deve estar dando aula para as crianças agora. Então, eles não estão comigo hoje. E estamos aí desenvolvendo um trabalho. Por algum tempo acolhemos o Dr. Ferreira com a esposa, estavam perdidos, e aí nós adotamos eles por quase 2 anos, e oramos por essa igreja nesse tempo. E um dia ele me procurou e disse, vou embora para minha casa. E oramos por ele, pedindo que Deus abençoasse esse tempo de vocês. Obrigado, porque agora vocês estão cuidando dele. E se vocês não cuidarem, eu vou levar de volta. Certo? Certo, Ferreira? Olha lá. E ele disse que sim. E eles fazem um bolo de fubá lá com café muito bom na casa deles. Já foram lá comer? Não foram, deviam ir. Ele faz também um pão caseiro, passa lá, é facinho, passa no Mufato, compra em frente da casa dele, já entra lá para comer, é muito bom. Eu já fui algumas vezes, posso dizer que vale a pena. Muito bem, mas eu não vim aqui para falar da minha vida, eu vim falar a respeito de Deus. E eu não sei se foi maldade do pastor, mas ele me pôs para falar de um tema extremamente complexo. Deus é soberano. Não sei por que você escolheu esse. Porque, na verdade, eu não entendo bem soberania. E eu vou explicar para vocês. Qual é a dificuldade de entender soberania? Eu não sei se já terminou, mas está acontecendo no Congresso Nacional Brasileiro, lá na Câmara dos Deputados, aquele negócio que a gente chama a votação do impeachment. Isso só acontece porque nós somos um país, até que se prove o contrário, democrático, onde existe uma carta magna chamada de Constituição, promulgada em 1988 pelo finado Ulisses Guimarães, e aquela carta, com as suas emendas, é dito de que é a lei maior do país, tudo deve se guiar por ela, tudo, nem o presidente, nem os deputados, nem congressistas, juízes, nem o Sérgio Moro, nem a turma do Supremo, o Celso, podem ir além daquela carta. Ela pode ser mudada. E se você acompanha, não sei se você gosta dessa diversão, eu gosto de assistir a TV Congresso, TV Câmara. Minha esposa diz que eu sou maluco. Eu sento lá e fico assistindo 1 hora aqueles caras falarem. Eles fazem emendas na Constituição. E a nossa Constituição, para as donas de casa, parece uma coxa de retalho. Para as meninas que gostam de coisa mais chique, patchwork. Não é? Ela é toda emendadinha, coitada, faz cirurgia toda semana, e eles vão acrescentando e tirando. Então nós ficamos pensando que todo julgamento que se faz é feito à luz de um texto, de um papel. Então quando você tem uma causa na justiça, nós temos um
um código penal, nós temos um código civil, nós temos estatuto do idoso, nós temos estatuto da criança, temos estatuto. A igreja tem um estatuto. Nós somos guiados por leis. Se eu não me engano, o ano foi de 94, quando houve um plebiscito no Brasil para decidir qual era o regime de governo que nós iríamos adotar. Ou o parlamentarismo, ou o presidencialismo. Ou teríamos um parlamentarismo com uma figura de um rei, uma monarquia parlamentarista, ou teríamos um presidencialismo. Lembra disso? E nós, então, eu me lembro que eu votei na época, escolhemos que teríamos um regime presidencialista. Quando pensamos em soberania, então, nós precisamos imaginar. Porque soberania não faz parte da cultura latina, americana. Soberania é uma ideia de que alguém, uma única pessoa, tem o poder e as suas decisões não podem ser questionadas. Soberania é aquilo que alguns homens acham que é quando chega em casa. Soberania é aquilo que a criança acha quando vai no mercado. Eu quero, e se você não me der, cai o mundo. Espero que não seja o seu filho que faça isso, por favor. Não é? Existe a soberania da vara, que bota ele no eixo rapidinho. Mas isso é soberania. Soberania é uma ideia de que uma pessoa, e só ela, tem todo o poder. E todas as coisas acontecem segundo a sua vontade. Ele é um rei. Ele é o dono. Ele é o Senhor. A sua palavra não volta atrás. Ele escolhe e não escolhe. Ele delega quem quer viver e ele escolhe quem não deve viver. Ele diz se a casa é sua ou se é dele. Ele diz se essa roupa é bonita ou não é bonita. Essa é a ideia de soberania. E por que é difícil para a gente? Porque nós somos pessoas de uma experiência onde o indivíduo é importante. E a frase que você mais ouve por aí é: você é importante. Você tem valor. Tem até uma musiquinha que cantam por aí dizendo, né? Você tem valor e tatati, tatatata. Já ouviu essa música? No conceito de soberania, você não tem valor. Quem tem valor é o soberano. Na ideia de soberania, você é apenas súdito. E súdito não tem valor, a não ser que agrade o soberano, a não ser que o soberano lhe permita viver, fazer, ir, pensar, falar. Isso não é estranho? Você já pensou se no Brasil nós tivéssemos um soberano, o Cunha, ou Lula, ou Fernando? Vocês são do Haiti? O Aristide não gosta. É o Jean Bertrand agora, que está como presidente, não lembro agora. Mas imagina um soberano, o Papa Doc, ou o filho dele. E então, tudo acontece do jeito que eu quero. Não tem mais lei, não tem Constituição, não tem mais julgamento, não existe lava-jato, nem lava-rápido. Não há necessidades de tribunais, não há necessidades de Constituição, de Código Civil, de Código Penal, de código nada, Código de Defesa do Consumidor, não há mais PROCON, porque o soberano decide tudo. Tudo aquilo que você estuda, não sei se você vem da área do direito, da administração, tudo joga-se fora, porque o soberano pode mudar de ideia amanhã. Então ele diz que agora a inflação é de 1%, mas amanhã ele acorda dizendo não tem mais inflação, e nós vamos mudar o dinheiro. E todo mundo diz, sim senhor, não tem mais inflação e mudamos o dinheiro. E agora ele diz que todo mundo deve ser corintiano. O soberano não faz isso não. Mas depois ele muda e diz, agora vamos todos falar francês. E ele diz, não, a partir de amanhã no nosso país só se fala inglês. Não, agora vamos falar espanhol.
E todo mundo diz sim, senhor. E ai daquele que diz, não concordo contigo. Ai daquele que diz, o soberano está errado. Contrariar o soberano é odiar a sua própria vida. Abra sua Bíblia no Salmo número 24. E eu quero começar olhando este texto. Nós gostamos muito do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, não é? Mas nós não lemos o seguinte. E o Salmo 24 diz de uma coisa muito interessante. Eu quero ler com vocês o versículo 1 e 2. Salmo 24, 1 e 2. Ele diz, do Senhor é a terra e tudo que nela existe. O mundo, e aqui tem uma palavra muito complicada, e os que nele vivem. Preste atenção. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe. O mundo e os que nele vivem. Onde é que você vive? Por quê? Pois ele, quem fundou sobre os mares e firmou sobre as águas. Esta é a noção bíblica de quem Deus é. Deus é o dono de tudo. Assim começa o primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Ele parte da seguinte informação: no princípio criou Deus. Ele não pergunta se Deus existe. Ele não diz quem é Deus. Ele simplesmente diz, Deus criou no princípio as coisas. E criou com o poder da sua própria palavra. E disse Deus, haja luz. E disse Deus, haja porção seca. E disse Deus, haja separação entre noite e dia. E disse Deus, e as coisas foram acontecendo. Esta é a noção de soberano, é quem tem o poder de fala. Adão, de todas as árvores do jardim você deve comer, mas da árvore que está no meio do jardim, dela você não vai comer. Sim, senhor. Soberano não se questiona. Sim, senhor. Adão, você comeu da árvore que eu disse para você não comer? Eu não, Deus. Adão não é tolo em questionar o soberano. A mulher comeu. Eva, você comeu da árvore. A mulher não é boba de ir contra o soberano. A cobra. Cobra? Opa, aí também já é abuso, não é? Entende a ideia de soberano? Soberano é quem tem o poder de falar, de mandar, de dizer. Por isso é difícil para mim entender soberania. Porque eu vivo num país, eu venho de uma cultura, de uma geração, em que a gente discutia direitos. Nós temos no nosso país, de acordo com as nossas leis, se é golpe ou não é golpe, se é legítimo ou não é legítimo, mas nós temos o direito de depor o cargo máximo do país, o presidente da República. E já fizemos isso uma vez. Nós temos o direito de fazer um baixo-assinado, de colher assinaturas por aí e propor novas leis e alterar a nossa Constituição. Nós temos o direito de votar em quem gostamos ou deixar de votar em quem não gostamos. Isso é um negócio fantástico. Você tem o direito de ir na igreja que você quer. E você tem o direito de mudar o horário do seu culto. Você tem o direito de ter a Bíblia em português. Você tem o direito de ficar ali na caixa mágica, batucando, não é? E o cara da mesa do som tem o direito de cortar o seu som. Você tem o direito de cantar sentado em pé. Olha que interessante. Nós não gostamos da ideia de que alguém manda na gente. E a coisa mais difícil que para você que tem filho pequeno, é dizer quem manda na sua casa. Quem manda aqui sou eu. É complicado isso. Os filhos questionam. Quando chega na adolescência, pai é chato, não é? Não fala, por favor, porque seu pai pode estar aqui. Só se ele não tiver. Minha mãe, e essa é a conversa de escola,
Eu dei aula há algum tempo, e eu dava aula do 6º ano até o ensino médio. E é muito legal escutar alunos falando de pais. É um barato, gente. Vocês deviam ouvir essas coisas. Vai lá na escola, conversa com os seus alunos. E eles vão contando. Depois eu dei um tempo aula em faculdade. Então eu escutava os pais falando dos filhos. E é muito legal você escutar o discurso. Esse meu filho, meu Deus, e o filho do outro lado diz, meu pai não entende nada, não é? Essa discussão, eu não quero ninguém mandando em mim. Quando você foi casar, você disse assim, eu não quero pôr o sobrenome do meu marido, porque era uma obrigação da lei, ele não manda em mim. Ele não é meu dono. Tem namorado que acha que é dono da namorada. Confisca a senha do Facebook, do Instagram. É Instagram que fala? Confisca eu nem sei o nome dessas coisas aí que aparecem. Não é? Antigamente era só tinha um outro programa que eu também já esqueci. Me ajuda aí, Israel, porque me faltam as palavras, né? Aquele que tinha fazendinha que a molecada ficava brincando. Orkut, né? Era só aquilo. Era um tal de confiscar senha de e-mail, essas coisas, ler cartas antigas. Você tem que me contar todos os seus segredos. Nós resistimos a ter um dono. Como entender do Senhor é a terra e eu pertenço a Ele? Como entender isso? É difícil. Veja a importância de conhecermos a Deus. Mas a Bíblia está nos dizendo uma coisa muito legal. Deus é o dono de todas as coisas. Deus é o dono de todas as coisas. Isso é soberania. Legal? Deus é dono da sua roupa. Mas foi eu que comprei. O problema é seu. Deus é o dono do seu conhecimento. Mas foi eu que estudei. O problema é seu. Deus é o dono da sua vida. Deus é o dono das suas emoções. Deus é o dono da sua casa, do seu carro. Mas eu ainda estou pagando a prestação. O problema é seu. Mas é de Deus. E Ele tem o direito de tirar e dar. Ele tem o direito de se aborrecer ou de te aborrecer. Ele tem o direito de te abençoar ou te rejeitar. Porque Ele é soberano. E eu não posso dizer, Senhor, por que o Senhor fez isso? Não é de minha competência dizer, Senhor, o Senhor está agindo de maneira errada. Eu não posso questionar um soberano. Como entender isso? É complicado, gente. Então eu queria ilustrar isso para vocês. Você estava em Salmos, você vai voltar um pouquinho em Jó, capítulo 42. Pastor, essa água é para que eu beba? Ou ela só está de enfeite aqui? O soberano falou, eu vou abrir. Livro de Jó, capítulo 42, eu quero ler com vocês do versículo 1 ao 6. Você conhece bem essa história. Jó 42. Então, assim está escrito. Então Jó respondeu ao Senhor, sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntastes, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que eu falei coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste, agora escute, e eu falarei. E vou fazer-lhes perguntas, e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo, e me arrependo no pó e na cinza. A história de Jó é fantástica. É fantástica porque mostra a soberania de Deus ilustrada na vida de um homem. E essa é a maneira mais simples de você entender soberania. É ver como é que ela acontece na vida de alguém. Porque esse Deus soberano não nos criou seres não pensantes. Isso nos distingue do resto da criação.
A Bíblia diz que todas as coisas foram criadas pelo poder da fala. E disse Deus. Mas quando Deus quis fazer o homem, Deus parou de falar e moldou com as suas mãos o homem. Lembra da história? E ele então, depois de moldar aquele boneco de barro, soprou no homem, nas narinas, e o homem se torna a alma vivente. E diz a Bíblia que Deus criou todas as coisas segundo a sua vontade, mas criou o homem segundo a sua imagem e semelhança. Está escrito em Gênesis, na Bíblia. De maneira que Deus soberano nos deu o direito de pensar. O ser humano é o único ser criado capaz de transcender. Nós somos capazes de sair de nós pensamos. Você está aqui na igreja sentado pensando no resultado do impeachment. Para os palmeirenses foi uma beleza, porque as televisões só estão passando o impeachment, nem dá para saber se o Palmeiras se classificou, não é? Nem o São Paulo. Olha que beleza, que bênção, né? A gente esquece disso. Você está aqui pensando se o cheiro da cozinha vindo, de fato, condiz com o sabor daquilo que você vai comer, pagando à vista em 3 parcelas, não é? O seu pensamento, você é capaz de sair, de viajar, de navegar. O resto da criação não faz isso. Os animais reagem por instinto. E eles só fazem aquilo que o chip de programação deles está estabelecido. E eles não vão além disso. Você pode ter um cachorro muito inteligente, mas ele não fala inglês. Você pode ter um gato muito esperto, mas eu duvido que ele saiba a senha do WhatsApp seu. Você pode ter um papagaio que fala tudo, mas eu duvido que ele seja capaz de criar uma nova senha do seu Facebook e postar uma foto lá. E a gente, com toda a nossa incapacidade, consegue fazer isso. Porque Deus nos fez gente assim, para conhecê-lo. Jó, então, em algum momento da sua história, achava que o fato dele ser esse cara especial, Deus não tinha o direito ou a autoridade de incomodá-lo. Deus não podia mexer com ele da forma como fez. E você conhece a história de Jó. Jó perdeu todas as suas coisas porque havia uma discussão no céu entre Deus e o diabo. Há uma conferência em algum lugar, no shopping center da eternidade lá, e eles estão sentados, e Satanás chega diante de Deus e diz: Deus, Jó só é fiel ao Senhor porque o Senhor dá muita coisa para ele. Gente, se isso fosse verdade, não haveria crente infiel na face da terra. Porque nenhum de nós aqui passa fome, nenhum de nós aqui não tem roupa para vestir. Todos nós, talvez só tenha 4 pares de sapato na sua casa. Mas eu costumo brincar dizendo que os nossos guarda-roupas sofrem obesidade mórbida. O colesterol da sua sapateira está alterado, de tanto sapato que tem lá. E você não tem pé para usar. Se abre aquelas gavetas, aquelas gavetas que você põe camiseta, essas coisas lá, tem tanta camiseta que já tem gordura localizada nelas. De tanta coisa que Deus te dá. E você faz 3 anos que você não usa aquele negócio, vai amontoando. E a gente é tão esperto que olha para o nosso guarda-roupa no dia do casamento e fala assim: ah, meu Deus. Você já sabe, né? As mulheres. Não tenho. Termina? Que mentira, né? Nós temos tanta comida no nosso país que 40% da nossa alimentação nós jogamos no lixo. Jogamos fora. Nós ganhamos tanto dinheiro, que a gente tem mais de uma televisão na nossa casa. Tem mais de um aparelho telefônico, celular. Temos mais de um computador. Deus nos deu tanta riqueza, meus irmãos, que a gente come até lanche no McDonald's. Come batata frita, gordura embutida em top veia. A gente toma refrigerante de tanta coisa que Deus nos dá. Por isso Satanás estava mentindo para Deus. Satanás disse para Deus assim: Deus, Jó só é fiel porque o Senhor dá coisa para eles. Nós dormimos em colchões. Eu me lembro quando eu era garoto que eu dormia em colchão de palha. Mas o seu colchão deve ser uma espuma. Alguns de nós têm até mola. E alguns de nós têm até cobertores, gente.
Olha que coisa incrível. Você tem, às vezes, 2 travesseiros, você põe no meio da perna, um na cabeça. Deus te dá essas coisas. E a sua casa é tão fantástica que alguém inventou que pode botar o botão de apagar a luz em cima da cabeceira da cama. E você só faz assim, ó. Você lembra antigamente que você tinha que levantar e procurar ali naquela bananinha que ficava a lâmpada e achar, não é? Você nem lembra disso. Gente, Deus é tão bom que deu um negócio para a gente chamado chuveiro elétrico. Você sabe o que é isso? Você entra no banheiro, você não sabe nada de água, você não entende nada de hidráulica, você não entende nada de elétrica, mas você vira aquele botão e num passe de mágica cai água na sua cabeça. Isso é fantástico, gente. Isso é milagre. E aí você pega uma gosma lá, sei lá do que é feito aquilo, e passa no cabelo, faz espuma. Isso é um negócio fantástico de Deus. Você aperta um botãozinho, um negocinho comprido assim, aparece imagem na sua televisão. Aquela caixa preta, azul, amarela, hoje em dia não é mais nem caixa, é uma folha de papel pendurada na parede, um quadro. Ah, se Satanás estivesse falando de nós, eu acho que ele não ia dizer a mesma coisa para Deus, né? Ah, Deus, o Senhor dá muita coisa para aquele pessoal da Evangélica Livre, por isso que eles são fiéis ao Senhor, oram todo dia, jejuam, buscam o Senhor. Certamente, talvez Satanás ia falar, ah, Deus, o Senhor está dando pouca coisa para aquele povo lá, né? Mas foi isso que ele falou. E Deus disse para Satanás, Satanás pode tocar em Jó, tira tudo o que Jó tem. E você conhece a história, Jó perdeu os bens, Jó perdeu os filhos, Jó perdeu a esposa, Jó perdeu a saúde, Jó perdeu a moral, a influência, os amigos, a paz, e ganhou 3 camaradas que ficavam ali no pé dele, sentado, buzinando. Toda a discussão demora 40 capítulos, e eu não vou ler todos eles. Mas eu quero dizer para vocês 3 aspectos que, quando eu penso que Deus é soberano, me desafiam a entender. 3 aspectos interessantes, à luz do texto de Jó. O primeiro aspecto é um aspecto interessante. Quando eu penso na soberania de Deus, eu percebo que o meu raciocínio tem um limite. Eu não sou essa coisa toda que eu acho que eu sou. Soberania mostra limitação minha. O homem não é toda essa bola. Onde é que o mundo está firmado? Onde está a cordinha que segura o globo? Por que o sol não chega mais perto? Por que a terra é redonda? Você já parou para pensar? Se você está de cabeça para baixo ou de cabeça para cima? Porque a gente diz o Japão está lá embaixo, e o japonês diz que o Brasil está lá embaixo. Por que o mar não corre para um lado ou para o outro? Porque se a terra é redonda, não é? Você já tentou fazer água, só se for água gelada. Congelada você faz redondinha. Mas pega um copo d'água redondo para ver se a água não cai. Já parou para pensar isso? Como é que Deus segura essas coisas? Você planta a árvore na sua casa, ela fica para cima. Mas se o mundo fez uma volta assim, por que a árvore não cai? Eu acho que é por isso que fizeram as colunas fortes da igreja. Porque vai que Deus está virando aqui, ó, amarraram bem. Não é? Você já se sentiu uma vez andando e de repente você está subindo, opa, volta para a terra? Porque o globo está fazendo todo esse processo, está andando, como é que chama? É rotação, translação. Deus está perguntando para Jó, legal Jó, você percebeu isso, mas Jó, quem fez isso? Jó, você percebeu que você teve 10 filhos? Jó, onde é que está a mágica de fazer nascer osso no ventre da mãe? Ô Jó, como é que passarinhos nascem aqui e depois que eles começam, eles migram lá para a América do Norte sem nunca terem ido para lá? Ah, isso é da natureza. Jó, não seja tolo. Existe alguém, uma mente, há um ser que está acima de tudo. Às vezes nós acreditamos em fábulas, mas nós não confiamos em Deus. A gente acredita que o nosso time é o melhor do mundo. A gente acredita que o nosso partido político é o melhor do mundo. A gente acredita que a nossa seleção é pentacampeã. Mas quando a Bíblia diz que Deus nos ama de todo o coração, que Deus vai condenar aqueles que pecam, a gente acha que isso é mentira. Soberania de Deus mostra que eu tenho uma dificuldade de raciocínio e eu preciso parar para pensar. Foi isso que Deus disse para Jó. Segundo lugar,
Soberania mostra que eu não entendo Deus totalmente, eu preciso conhecê-lo. Jó diz para Deus: Deus, eu falava as coisas aqui, eu achava que eu era o cara. E Jó era. A Bíblia diz que Jó era íntegro, justo, temente a Deus. Mas Jó diz: eu não sabia nada. Meus irmãos, quão pouco nós conhecemos de Deus. Qual é o último livro da Bíblia que você decorou? Não estou falando versículo. Livro da Bíblia. Não vale Judas, porque só tem um capítulo. Não é? Mas qual é o último capítulo da Bíblia que você leu, com exceção do Salmo 117? Você decorou inteiro, porque você precisa conhecer Deus. Você conhece a sua namorada, seu esposo. Então você sabe onde ela mora, número de telefone, número de celular, CPF, RG, cor do cabelo, tamanho de sapato que ela gosta, que ela não gosta. Você ama Deus? Onde Deus mora? O que fala de Deus? Do que ele não gosta? O que ele faz? O que ele não faz? Soberania de Deus, Deus é soberano, eu preciso conhecer esse camarada. E só existe um lugar para conhecer a Deus. Então eu preciso mergulhar nesse livro. Agora, gente, nós temos um problema, porque nunca houve-se tanta Bíblia no mundo. O Ferreira é Gideão. Eles distribuem Bíblia por aí o tempo todo. Você entra na internet, no seu celular, aí, tablet, tem uma Bíblia. Eu tenho um programa que eu uso lá no meu computador, eu fico até com vergonha de usar, porque é muita facilidade. Ele tem mais de 80 Bíblias em diversas línguas. E eu gosto de ler o grego e hebraico. Eu tenho lá umas 10 versões do hebraico, do texto massorético de Moisés. Quando eu comecei a estudar hebraico, para eu traduzir um versículo, eu gastava um dia inteiro. Agora, com o meu computador, eu pego o texto, corro o mouse por cima do texto, o cursor, e ele me dá todas as opções de tradução. Eu fiquei preguiçoso, gente. Eu não preciso mais ler. Está escrito ali. E aí, Ctrl+C, Ctrl+V, vai para o Word, imprime, e está pronto tudo que eu preciso saber. Gente, que coisa boba. E eu ficava lá numa biblioteca, eu me lembro, eu gastei uma vez traduzindo um texto de Provérbios, uma semana enfiado num monte de livro numa biblioteca, porque alguém me fez uma pergunta de uma palavra que eu não sabia. Quando eu coloquei esse programa no meu computador, eu gastei 20 segundos para achar o texto, para digitar Provérbios, tal, e ele me deu todas as possibilidades. Eu falei, por que eu não nasci uns 15 anos depois? Por que eu comecei a estudar naquela época? Que tinha que ralar. Eu não entendo nada de inglês, e os livros vinham tudo em inglês. Eu não sei falar nada em alemão, a não ser Alice Kut e Alice Brown. E os textos todos de hebraico estavam em alemão, eu tinha que ler alemão. E eu não entendo nada de hebraico. Eu tive que estudar 4 anos de hebraico para aprender a ler aqueles negócios. Mas agora, Deus me deu um negócio, eu não preciso mais pensar. Eu não preciso decorar a Bíblia, alguém vai me mandar no Facebook um versículo, um comentário. Então eu não conheço Deus. Você conhece Deus? Você pode dizer 35 versículos na Bíblia, Deus é. A gente só sabe de Deus é amor, que está escrito em... tem um versículo na Bíblia escrito isso, né? Não, João 3,16, não. Né? Você consegue falar, Deus é, 35 versículos, né? 35, de cor. Nós precisamos conhecer Deus. Porque se Deus é soberano, e Ele é soberano, Ele pode dizer o seguinte, camarada, tu não sabe, está fora. Porque é Ele quem escolhe. Terceiro lugar, a soberania de Deus nos leva a conhecer a justiça de Deus. Porque o Deus soberano disse, nenhuma alma que peca pode entrar no céu. E nós entramos num conflito existencial muito grande. Porque nós dizemos o seguinte, Deus me ama, amém? Mas a Bíblia diz que Deus é justo. E Deus diz, você é pecador, você não pode entrar no céu, você não pode me ver, eu não posso responder sua oração, eu não vou fazer isso.
Palavra de Medos e Persas, não volta atrás. E então eu tenho um grande conflito, porque Deus me ama, mas não me salva. A Bíblia diz que Deus ama o mundo todo, mas não vai salvar o mundo todo. Porque existe um negócio chamado justiça, e um amor sem justiça não é amor. É alguma fantasia romântica. E uma justiça sem amor não é justiça, é uma ditadura, é um califado. Conhecer a soberania de Deus me leva a entender esse aspecto de Jó. Quando Deus está discutindo com Jó, e ele diz: Jó, deixa eu fazer algumas perguntas para você. Jó, deixa eu te perguntar acerca das coisas criadas, as coisas que estão na sua mão. Há um autor muito interessante, o Adalto Lourenço. Ele é um físico, e ele é um dos defensores da doutrina bíblica criacionista, e ele olha para essa doutrina à luz de um viés científico. Ele trabalhou na NASA, um camarada muito interessante, vale a pena você, entra na internet, procura professor Adalto Lourenço, ele é presbiteriano, e uma coisa legal é que quando você olha para o universo lá fora, e vê toda aquela dimensão, quando você começa a olhar para dentro, por exemplo, para uma pétala, uma folha de uma árvore, e você então vai mergulhando a 10 metros, 1 metro, e vai descendo aquelas medidas microscópicas, você entra num universo completamente desconhecido. É um infinito. Como é que Deus pensou num negócio desse? Como é que Deus pensou nesses detalhezinhos pequenos? Tem algumas coisas que você não entende para que isso existe. Tudo bem que Deus mandou Noé levar um casal de bicho, mas o Zika vírus, o pernilongo entrou sozinho, né? E deve ter ido lá, não sei, os carrapatos. Eu não sei porque que a pulga entrou na arca de Noé. Porque Deus não criou pulga depois. E não foi nenhum filho de Noé. Eu não sei porque que o piolho entrou na arca de Noé. Você já se perguntou isso? Eu já me perguntei. Deus, qual é a função do piolho, a não ser coçar minha cabeça? Tem um negocinho que eu não sei porque que entrou na arca de Noé, bicho de pé. Sabe, hoje em dia ninguém mais anda descalço, não tem o que é isso, mas na minha infância eu amava andar descalço. E andando descalço, correndo para lá para cá, pegava aqueles bichinhos que ficavam coçando debaixo do pé. Uma delícia ficar coçando aquilo, né? Era diversão de pobre, não tinha nada a fazer, coça o pé. Eu não sei por que aquilo foi na arca de Noé. Cupim. E aí eu me pergunto, Deus, qual é a função disso num processo de criação? E eu não sei. Eu não sei. Agora, não posso crer que um Deus soberano, perfeito, justo, fez essas coisas simplesmente, pode até ser, sem nenhuma função. Ou talvez ele fez só para a gente ficar perguntando hoje. Soberania de Deus me leva a entender justiça. Muito bem, o que é justiça? Justiça é a capacidade de tratar as pessoas pela medida perfeita de Deus. Então Deus diz para Jó: Jó, você não merece, Jó. E Jó entendeu. Se Deus me deu e se Deus tirou, que mérito eu tinha? Você tem méritos nos seus relacionamentos uns com os outros. E se você comprou um produto e ele veio estragado, você vai dizer: é justo que eu tenha outro. Se alguém bateu no seu carro, é justo que ele pague. O seu vizinho com som alto, é justo que ele diminua. Mas qual é a obrigação de Deus em te dar saúde? Qual é a obrigação de Deus em te oferecer oxigênio? Qual é a obrigação de Deus em te dar inteligência? Qual é a obrigação de Deus em permitir que você viva? Qual é a obrigação de Deus em permitir que você tenha filhos, seja fértil? Nenhuma. Deus não tem nenhuma obrigação comigo, meus irmãos.
Deus não tem nenhuma obrigação, Ele não me deve nada. É isso que Jó entendeu. Jó achava que conhecia Deus, e um dia ele entendeu que Deus faz estas coisas por justiça, porque Ele é justo. Ele não é um soberano tirano, Ele é um soberano justo, que tem um caráter de amor e santidade. Por isso Ele me abençoa, por isso Ele derrama graça, por isso Ele derrama bênçãos, por isso, como nós cantamos, Ele enviou Seu Filho Jesus Cristo, para que pudéssemos, pela fé, sermos herdeiros da vida eterna. Nós precisamos crer e entender que Deus é soberano. Você precisa entender isso. Isso vai facilitar muito a sua vida. Isso vai trazer muita paz no seu coração. Porque quando você não entender nada, e você vai chegar a muitos momentos da sua vida que você não vai entender nada, você pode dizer, Deus é soberano. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Porque não temeremos, ainda que os montes se abalem. Você vai entender isso. Deus é soberano. Eu estive em Cuba, alguns anos atrás, 2 anos e meio, visitando. Eu tenho alguns amigos em Cuba. Eu estive na casa do pastor Ramírez, e em San Juan, que fica em Santiago de Cuba. E toda aquela região foi devorada pelo Sandy. Lembra aquele furacão Sandy? E destruiu. A casa do pastor Ramírez foi destruída. O telhado foi embora. A igreja foi embora. Eu fui visitar uma igreja em que só tinha o piso. O telhado, as paredes foram embora. Pessoas morreram. Por que Deus permite essas coisas? E eles estavam fazendo uma campanha para cada irmão doar 50 centavos de dólares a cada 2 meses. E eles iriam reunir dinheiro depois de algum tempo para construir um novo templo. E eu me lembro, conversando com o pastor Ramírez, ele disse, olha, a destruição no nosso bairro, em Lona de San Juan, onde fica a Igreja Batista Emanuel, totalmente destruída. Totalmente destruída. E então, quando chegou a primeira ajuda, que alguns irmãos mandaram, eles olharam para a comunidade e disseram, nós temos que tomar uma decisão. Ou nós vamos comer, ou nós vamos testemunhar da graça de Deus. E tudo destruído, sem dinheiro, sem casa para morar. Aqueles irmãos decidiram pegar as suas doações e dividir por 4, dividir por 5. Pegaram uma pedra de sabão e cortar em 3, porque você podia levar um pedacinho de pedra, você levar um pedacinho de pedra. Pegaram uma barra de doce, uma marmelada, uma goiabada, cortar, para que o outro pudesse comer. Porque eles entenderam que pela graça de Deus, aquela era a medida da justiça de Deus, para suprir as necessidades deles e abençoar o bairro inteiro. E o pastor Ramírez começou um projeto de construir casa resistente a tornados. E então fizeram um projeto, e a gente participa desse projeto, mandando dinheiro para que eles construam casa. Um quarto com um banheiro, com estrutura de laje, que resista ao tornado. E ele fez isso em quase todos os irmãos da igreja, menos a casa dele. Eu falei, pastor, por que o senhor não faz na sua casa? Ele diz, meu irmão, eu preciso cuidar da minha comunidade. Eu falei, pastor, mas e se vier? Quando a gente estava em Cuba, a gente não pôde voltar, porque estava vindo um furacão do México para lá. Ele diz, olha, eu tenho que ir para a casa do vizinho, porque pode tudo ir embora. Mas era a medida da justiça de Deus. E eles me pediram que eu falasse sobre fé. E eu fui fazer uma conferência de fé lá em Cuba. E eu falei, meus irmãos, vocês estão de brincadeira comigo. O irmão ganha $10 por mês e vem para a igreja com alegria e pega o seu 10 e divide com o seu irmão que está do lado. O irmão quer que eu fale o que para você? Eu tenho vergonha. Eu não sei quantos dólares eu ganho, porque eu não sei quanto vale $1, mas eu ganho mais de $10 por mês. Eu tenho um carro. Gente, na minha casa tem 2 televisões, uma caixinha de abelha e uma coisa pendurada na parede.
Eu tenho 3 pares de sapato. E eu só tenho 2 pés para usar. Enquanto eu uso um, o outro fica descansando. Pit stop. Eu tenho 3 calça jeans, não, agora 4. Eu posso trocar de camisa. E certamente essa roupa que você veio na igreja, você não vai trabalhar com ela amanhã, nem vai na escola. Entender a justiça de Deus. Por que Deus me dá essas coisas? Melhor coisa é dar do que receber. Para que nós pudéssemos abençoar com a mesma bênção como fomos abençoados. Aquele que não poupou o seu filho, antes o entregou, como não nos dará consigo todas as outras coisas? Entender a soberania de Deus é perceber que Deus derrama justiça na nossa vida e nós somos ingratos para com Deus. E nós reclamamos, nós temos cãibra na unha direita, o nosso cabelo quebra a ponta do fio, eu não posso ir para a igreja, quebrou a ponta, tem ponta dividida. A gente sente febre, o meu vizinho está gripado, eu não posso sair de casa porque eu tenho um problema. Se o pobre do pastor resolve pregar 10 minutos a mais, a gente fica indignado. Mas se o meu time vai disputar lá uma repescagem, como é que chama quando dá o empate, tem que jogar depois, uma prorrogação e vai disputar pênalti, e eu vou ter que dormir meia-noite e meia para assistir aquele jogo, eu fico lá, ainda posto no Facebook uma foto do que o time ganhou. Mas eu saio da igreja falando mal do mundo, porque meu pastor pregou 10 minutos a mais. E ele não pôs a mensagem no data show. E o Wi-Fi da igreja estava desligado. O cara errou a nota. O violão, ele tinha que fazer uma pentatônica lá, o menino lá. Você sabe fazer uma pentatônica de Mi menor? Ele errou. Deus é soberano, meus irmãos, e tem derramado graça. Jó entendeu isso. Depois de muitas lutas, ele diz: Deus, eu achava que eu era fiel ao Senhor, mas agora eu experimentei tua soberania. Eu olho para a soberania de Deus e às vezes eu fico com vergonha, porque Deus me dá tanta coisa e eu não faço nada para ninguém. E pior, eu olho para a soberania de Deus e eu escuto Deus dizendo assim: aqui não é o lugar de vocês. Vocês estão de passagem. Vocês são eternos. Vocês vão morrer. Amém? Você vai morrer. Dê glória a Deus por isso. E se você não morrer, vai ser arrebatado. Alguns arrebentados. Nós vamos morrer, meus irmãos. Diga amém. Pode fazer cirurgia do coração, plástica, pintar o cabelo. Unimed, Pan-Saúde, não salva você. Mas a Bíblia diz que nós vamos para a eternidade. E eu não sei como é que funciona o sistema habitacional do céu. Não sei o projeto Minha Casa, Minha Vida, como é que está lá no céu. Mas Jesus Cristo diz que Ele já foi construir. Contratou uma empresa de anjo para fazer casa lá. Eu não sei como é que funciona a internet no céu, o sistema urbano, mobilidade. Mas eu fico acompanhando lá no Rio, os caras estão fazendo o negócio da Olimpíada, é bonito. Está 98% pronto. O céu já está 100% pronto, me aguardando. Mas eu não quero ir para lá. Eu bem queria ir para o Rio assistir a Olimpíada, porque é lindo. Mas para o céu, eu não tenho muita coragem não, porque vai que Deus não, vai que Jesus falou aquilo e os caras escreveram errado. Soberania de Deus me leva a olhar para Ele e dizer: Senhor. Soberania de Deus me leva a olhar para as minhas tribulações e dizer, como Tiago diz: tende motivo de grande alegria quando passares por várias tribulações. Soberania de Deus me leva a amar o que Cristo ama. Efésios capítulo 5 diz que Cristo amou a igreja e a santificou, purificou. Entender a soberania de Deus me leva a amar as pessoas que Cristo amou. Efésios capítulo 4 diz: perdoando-vos uns aos outros, como Deus vos perdoou em Cristo. Então, se você guarda a mágoa de alguém, você está arrumando um problema com Deus.
Se você fofoca de alguém, você arruma um problema com o rei. E o rei não perdoa. Soberania de Deus me leva a entender que tudo que eu tenho é dele. E se ele quiser tirar, ele tira. Se ele quiser deixar, ele deixa. Mas ele vai cobrar a minha administração das coisas. O que você fez com o seu salário para a glória de Deus? Vou terminar fazendo algumas perguntas para você. Olhe para a fatura do seu cartão de crédito e pergunte onde está Deus naquele negócio. Imprima a fatura e descubra onde está Deus naquele negócio. Porque se Deus nos deu as coisas para sermos bênção, e você não está fazendo isso, você tem um problema com a soberania de Deus. Pegue o seu projeto de vida, você trabalha. Pegue lá o dia a dia do seu trabalho, o que tem de glória de Deus ali? Pessoas estão sendo abençoadas. Existe algo de Deus ali. Pegue o dia a dia da sua casa. Eu sei que às vezes o dia a dia da casa pode ser um negócio monótono, cansativo, lavar, ficar inventando cardápio, arroz com alho, arroz com feijão, feijão com arroz, arroz por baixo, arroz do lado, arroz por cima, arroz no meio, não é? O que isso tem de glória de Deus? E algumas mães desesperadas porque filho toma o tempo o dia inteiro, esses moleques sugam a gente. O que tem de glória de Deus nisso? De que maneira essa glória tem sido transferida, esse conhecimento de Deus tem sido passado? Talvez você é chefe. E você é um chefe de Deus ou você é um chefe do capeta? Porque a Bíblia diz que nós deveríamos trabalhar como se Cristo fosse o nosso patrão. Não é porque o chefe está lá. Há crentes funcionários públicos que dão um nó. O pior é que dá um nó nele mesmo. Está enganando a si mesmo. Aluno vai para a escola e mente para si mesmo. Eu arrumei um problema na minha escola porque eu dei uma prova e falei para os alunos, vocês podem colar à vontade. E a minha diretora falou, pastor, o senhor não pode falar isso na escola. Eu falei, claro que eu posso falar, eu sou professor dessa matéria aqui, eu posso deixar colar. E eu disse, gente, vocês podem colar à vontade. Faz o que vocês quiserem. Pegue papel, abra caderno, converse com o outro. E eu vou dar a nota que eu achar que você merece. Mas você pode colar à vontade. O mentiroso não sou eu. Eu tenho consciência que eu ensinei tudo para vocês. O que você vai fazer, o problema é seu. Se você quiser colar, você cola. Se você quiser copiar de alguém, você copia. Se você quiser abrir o caderno, entra na internet, busca as respostas, está tudo aí. Fique à vontade aí. E vá se acostumando a ser mentiroso, a enrolar. E um dia você vai ser um profissional, um mentiroso, um enrolado. Vá fazendo isso. Esse é o seu caráter, cara. Você não está mentindo para mim. Não sou eu o problema. Então, você fica em paz. Se você colar tudo e eu não vi, você vai tirar 10. E você tira 10 na minha matéria, em qualquer matéria. Vai passar de ano, o melhor aluno da escola. Vai ser uma desgraça como profissional. Mas vai ser o melhor aluno da escola. Divirtam-se. E eu saí da sala. Agora imagina a cena. E foi muito interessante. Porque alguns dos meus alunos disseram assim, eu só sei isso daqui. E eu não vou fazer mais do que isso. Falei, aí está caráter. E eu sei alguns que tiraram 10. E colaram. E eu dei 10. Falei, parabéns. Eu dei aula numa faculdade teológica em que meus alunos faziam prova copiando do outro. Eu digo, cara, bola para frente. 10 para você. Entender a soberania de Deus é entender, meus irmãos, que Deus conhece o meu coração. Há uma canção das crianças, Deus conhece o meu coração. Ele sabe tudo que eu penso. Não dá para brincar de esconde-esconde com Deus. Ele é soberano, Ele está de olho. Como é que você está? Lá na escola. Agente secreto, James Bond da fé. Não é? Alguém disse, olha, obrigado, eu fiquei um ano no exército, graças a Deus, ninguém soube que eu sou crente. Passei por lá.
Jesus um dia vai nos chamar na eternidade e vai dizer assim: muito obrigado porque você me ajudou. Jesus, eu nunca vi o Senhor. Sim. Quando você fez isso, quando você falou, quando você visitou, quando você foi, eu estava lá. Soberania de Deus. Soberania de Deus me leva a entender: eu pertenço a Ele. Vou terminar lendo um salmo e quero que você pense nisso. Salmo 63 diz: ó Deus, Tu és o meu Deus, e eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-Te no santuário. Quero avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor que a vida. Por isso, meus lábios Te exaltarão. Enquanto eu viver, Te bendirei, e em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete, e com lábios jubilosos a minha boca Te louvará. Quando me deito, lembro-me de Ti, penso em Ti durante as vigílias da noite, porque Tu és a minha ajuda, canto de alegria à sombra das Tuas asas. A minha alma pega-se a Ti, a Tua mão direita me sustém. Aqueles, porém, que querem matar-me serão destruídos, descerão às profundezas da terra, serão entregues a espadas e devorados por chacais. Mas o rei se alegrará em Deus, e todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão. Mas as bocas dos mentirosos serão tapadas. Salmo 63, Salmo de Davi. Você ama Deus? Seu Deus é soberano sobre toda a terra. Você vive diante de um Deus soberano. E se Deus te chamar para dizer o seguinte: eu queria conversar com você, meu súdito, o que você tem a dizer para Ele? Deixa eu te dar uma triste notícia: Ele já está te chamando. O que você tem para dizer para Ele? Deus, olha, estou legal aqui diante do Senhor. Às vezes, meus irmãos, eu não estou legal. Eu acho que eu sou Deus e não Ele. E eu tenho que pedir perdão, porque eu digo: Deus, eu não sou Deus, eu sou súdito. Pensa nisso.